Então, nesse momento, concedo, então, a palavra ao deputado Pompeu de Matos, autor, junto desse deputado, do requerimento desta sessão solene. Tem a palavra, deputado. Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, convidados, convidadas, especialmente deputado Assis Melo, a senadora Emília Fernandes, sempre senadora do Rio Grande, presidente do Fórum das Mulheres do Mercosul, José Otaviano Fonseca, representando o governo do Estado do Rio Grande do Sul, que presta um relevante serviço ao Rio Grande aqui em Brasília, o presidente João Francisco Jung Petrocelli, que é o nosso presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho do Planalto Central, do nosso MTG, Pedro Kirchner, patrão do Centro de Tradições Gaúchas, Jaime Caetano Brau, nosso CTN Jaime Caetano Brau. Enfim, sintam-se todos destacados e homenageados. Eu venho aqui nessa tribuna, ano a ano, desde 1999, quando aqui cheguei no primeiro ano como deputado federal. Aliás, antes desta tribuna, ali na porta, desta maneira que estou vestido, fui impedido de adentrar no parlamento por estar pilchado, cuja indumentária não era reconhecida como traje oficial no Parlamento Nacional. Insisti, persisti, teimei e venci. Diz que teimoso é o teimoso que teima com o teimoso, mas mais teimoso é o teimoso que teima com o teimoso e ganha na teimosia. E o Rio Grande passou a ser respeitado. E hoje nós podemos entrar de pilcha aqui nessa casa, no palácio, nos ministérios, enfim, em todos os órgãos da representação estadual e federal. Isso me dá um orgulho muito grande por ter, senadora Emília Fernandes, desempenhado essas façanhas exatamente para que o Rio Grande fosse respeitado e compreendido na sua natureza. Disseram-me aquela vez aqui que nós gaúchos queríamos ser mais do que os outros. E eu disse, não, nós não somos mais, nem menos. Nós somos diferente. E essa diferença é que nos consubstancia como um povo dentro do Brasil que escolheu ser brasileiro. A nossa brasilidade não é por circunstância, mas é por opção. Nós assim nos definimos e nós nos incluímos, ao ponto que sempre digo que sou brasileiro, não sem antes ser gaúcho. E isso eu carrego com muito orgulho. Aliás, eu disse aqui que nada se iguala ao Rio Grande, nem aos feitos de seus filhos, nem ninguém ofusca o brilho do timbre das nossas canções, poemas, declamações, que invento, tiro assim de memória. São façanhas cuja glória muitos temos guardado, pois são relíquias de um passado de 300 anos de história. E isso é que explica a diferença, que lá no Rio Grande vem desde guri, de menino, desde a formação, onde não há comparação, nem se compara o atavismo, é o culto do nativismo, é o orgulho de seus feitos, é o Rio Grande abrindo o peito, sem renegar a nação. Mas primeiro ama seu chão, só o gaúcho é desse jeito. Por isso que aqui estou, na tribuna do Parlamento Nacional, pilchadito assim no mais, porque sou um desses gaúchos que a mim não me importa, tanto faz o que digam por aí os figurões. Nós gaúchos temos nossas razões para sempre estar pilchado. E enquanto eu tiver entreverado, minha pilcha será gala, ninguém me pisa no pala. Respeitem para ser respeitados. Bota, bombacha, guaiaca, lenço, isso para nós é consenso. E é vestindo desse jeito que vamos ganhando respeito e vamos dizendo o que pensam. Isso traduz o sentimento do gaúcho. E para provar o que digo, a nossa diferença no jeito de ser, de se comportar, de se manifestar, enfim, de enfrentar o dia a dia, está exatamente na nossa formação. Lá nas entranhas da história do Brasil e do Rio Grande. Eu disse, aqui na casa, repito, o Rio Grande foi forjado a pata de cavalo, ponta de lança e de adaga em riste. Só o nosso estado tem essa natureza. Nós fomos formados na fumaça dos entreveros, nas peleias, fazendo mapa e divisa, fazendo na pampa meridional com que o Brasil tivesse, a partir de lá, o tamanho que tem para cá. Não fôssemos nós lá, o Brasil não seria o que é aqui. Aliás, as guerras nos identificam. E eu conto em rápidas
pinceladas. Já em 1494, no Tratado de Tordesilhas, o Rio Grande do Sul virou espanhol. Ou seja, nós éramos mais espanhol que português. Nós estávamos mais do lado de lá do que do lado de cá. Em 1680, as reduções jesuíticas por padres espanhóis, não eram portugueses. Eles que fundaram as reduções dos 7 povos das missões. Em 1762, os espanhóis invadiram o Rio Grande do Sul, tomaram conta, virou território espanhol, através do general Pedro Ceballos, que era governador de Buenos Aires. Depois disso foram vários enfrentamentos, e aí surgiu o nome de Francisco, pai, e depois Rafael, filho, Pinto Bandeira, que enfrentaram os castelhanos, os espanhóis, em vários momentos, inclusive com guerra de guerrilha, que o Rio Grande fez nas 2 invasões, e na terceira tentativa de invadir o Rio Grande, que os espanhóis fizeram. Aliás, se estabeleceram por um tempo do Rio Grande. Por isso a nossa característica, que somos portugueses, não sem deixarmos de ser um pouco espanhol, que aliás a gente diz às vezes que é meio portunhol. E aí fomos forjando a nossa estirpe, e as revoluções foram chegando. Depois disso, vieram a revolução, a guerra da Cisplatina, onde Argentina e Uruguai brigaram contra o Brasil. A Cisplatina, a província de Cisplatina, que era o Uruguai, pertencia ao Brasil, por conta do trabalho dos gaúchos, que a requisitaram em batalhas frenéticas. E aí os castelhanos juntaram-se argentinos e uruguaios e brigaram contra o Brasil. E quem era o Brasil nessa hora? Eram os gaúchos, que lá estavam e fizeram a famosa Batalha do Passo do Rosário em 1827. Contam que Passo do Rosário, a 30, 40 quilômetros de Rosário, entre Rosário e São Gabriel, ali morreram 15 mil contendores. Eu assisti em teatro de guerra, feito pelo Exército Nacional, uma representação, há alguns anos atrás, uma coisa assim de mexer com a nossa brasilidade, com o nosso gauchismo. Os uruguaios se retiraram sem vencer a batalha, e os gaúchos brasileiros se retiraram para o outro lado também sem vencer a batalha. Não houve vencidos nem vencedores, até porque se continuassem brigando tinham morrido todos. Morreram cerca de 15 mil, e ali nasceu o Uruguai, 1828, 29. Pois bem, terminada a batalha, veio dali 4 anos, 5 anos, nem 6 anos, uma outra guerra. Os gaúchos brasileiros que tinham brigado contra o Uruguai e a Argentina, agora brigavam contra os brasileiros, contra o império, pelo desmando, pelo desequilíbrio, pela injustiça, contra a economia do Rio Grande, já em 1935, 10 anos de guerra, e o Rio Grande não perdeu a guerra. É verdade que não ganhou, mas em guerra ninguém ganha, todos perdem, mas a dignidade se estabelece, e o Rio Grande saiu altivo e digno, porque fez um acordo de paz de Ponche Verde, lá em Dom Pedrito, um armistício. Os soldados farrapos foram incluídos, os guerrilheiros farrapos foram incluídos no Exército Nacional, e o Rio Grande saiu forte, o Rio Grande saiu grande, o Rio Grande não se entregou. Terminada a guerra dos farrapos, veio uma outra guerra, a guerra de Uribe e Rosa, em 1851 a 52, contra a Argentina. Nós brigando com a Argentina brigando conosco, com o Brasil. Aonde? No Rio Grande. Quem eram os contendores? Gaúchos, forjados na peleia. Bento Gonçalves e outros netos, todos entrincheirados. E ali foi forjando a estirpe do gaúcho. Nem bem tinha terminado a guerra contra Uribe e Rosa, contra a Argentina, veio a guerra do Paraguai,
1864 a 1870, nós que tínhamos brigado contra a Argentina e o Uruguai na Guerra Cisplatina, nós que tínhamos brigado com a Argentina na guerra contra Uribe e Rosa, nós nos juntamos, brasileiros, uruguaios e argentinos, para lutar contra o Paraguai de Solano Lopes. Onde foram as batalhas? Em solos gaúchos. Quem eram os brasileiros peleadores? A maioria deles, gaúchos. Não se entregaram e venceram a Guerra do Paraguai. E aí, fim da Guerra do Paraguai, veio 1893. A chamada Revolução Constitucionalista, que aliás, uma briga ferrenha, uma briga dura entre Júlio de Castilho e seus apoiadores. 1893 foi uma guerra entre irmãos, que envolveu gaúchos e que envolveram também catarinenses, paranaenses. Ou seja, o Rio Grande transcendeu em si e envolveu o sul do país naquela batalha. Terminado esse enfrentamento, ali estavam maragatos, ali estavam chimangos, pica-paus. Veio 1923. De novo, maragatos e chimango no embate da degola. Uma luta dentro de casa. O Rio Grande não tinha com quem brigar, brigou com os seus mesmos, para dar uma treinada em casa, para não perder o jeito da peleia, para não perder o gosto da peleia. Terminou 23, sangrenta, do tempo da degola. Veio 25, com a coluna Prestes, saída de Santo Ângelo, saída lá de São Luís Gonzaga, e que cruzou o Brasil. Uma coluna de guerra, de enfrentamento. Terminada a coluna Prestes, nem bem terminado, veio 30, com Getúlio. Getúlio, logrado nas eleições pelo café com leite, São Paulo e Minas, se levantou, faltava gente, chamou os maragatos para a peleia, e chamou os chimango, que eram inimigos. Cada um deles, com o chimango eu não vou, diziam os maragatos. Com os maragatos eu não vou, diziam os chimango. O Getúlio disse, não é para uma festa que eu estou convidando. Para que é, doutor Getúlio? É para uma guerra. E eles, onde é que é e quando que começa? E se juntaram maragatos e chimangos e subiram o Brasil lá fora, e no Rio de Janeiro ataram os cavalos no obelisco e Getúlio virou presidente. A Revolução Federalista, constitucionalista de 32, os paulistas se levantaram e os gaúchos abafaram o levante. Abafaram o levante. Até hoje São Paulo comemora, respeitosamente comemora, e tem que comemorar porque foram bravos os paulistas, mas os gaúchos calçaram o facão no toco, calçaram o pé na macega, cravaram o facão no toco e não recuaram. E hoje nós, gaúchos e paulistas, irmãos e irmãos, estamos juntos por esse Brasil grande. Mas houve tempos belicosos, mas o Rio Grande manteve a hegemonia e Getúlio Vargas continuou presidente. Chegou 45, a Grande Guerra Mundial. A FEB, Força Expedicionária Brasileira, chamou voluntários. A maioria dos voluntários que se apresentavam, quem eram? Os gaúchos. Lá estavam o batalhão, vários batalhões do Rio Grande do Sul, que foram para a linha de frente e foram para a Itália fazer a guerra contra o nazismo e contra o fascismo. Mais do que isso, em 61, o Jânio Quadros renunciou. O Jango, como vice-presidente, ia assumir. As forças reacionárias do centro do país não queriam que um trabalhista assumisse. Brizola, governador, chamou o povo para a praça e fez um levante chamado de legalidade. O povo foi. Não sabiam bem o que eram, mas disseram que era para uma peleia. Foram todos para a praça. Estavam a fim de briga, se não empossassem o presidente João Goulart. E o povo na praça, e com a sua determinação e a sua convicção e a sua lucidez, pela determinação do Dr. Brizola, fez com que arrefecessem os poderes golpistas do centro da nação, e o Jango assumiu o governo federal. Aí veio 64, o golpe militar. O que o golpe militar fez?
por ordem dos militares do centro do país, fazem o seguinte: primeiro vocês prendam os gaúchos, depois dê o golpe. Porque se vocês darem o golpe e não prender os gaúchos antes, eles vêm e derrubam vocês. Foi assim que fizeram com o Jango, com o Brizola, com dezenas de gaúchos, centenas de gaúchos, milhares de gaúchos. O estado do Brasil onde teve o maior número de presos, de exilados, de pessoas mortas, torturadas, exatamente por conta dessa fibra que o Rio Grande carrega em si. Então, dei esse retrato e eu vou encerrar. Mas eu precisava dizer tudo isso para ser compreendido, para mostrar que não é por acaso que o gaúcho, que o Rio Grande é desse jeito, porque tem história, vem de longe, enfrentou batalhas, ganhou, perdeu, mas nunca esmoreceu, nunca desistiu, nunca afrouxou o garrão. A sua determinação é que se lhe fez grande na história, e esses feitos são contados no nosso hino, que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. São façanhas, sim, pode até ser um exagero, mas nenhum outro estado, respeitosamente da federação, tem a história que o Rio Grande tem, porque as circunstâncias nos impuseram por sermos um pouco sentinela para fazer pátria e Brasil lá no garrão do continente. Então eu encerro traduzindo isso que disse num poema que fiz, chamado Mate e o Embate, que é exatamente o gosto do gaúcho, da gaúcha. Se tu me deres essa cuia aqui, eu vou ficar mais feliz ainda. O gosto, só cuia. O gosto do gaúcho, o gosto da gaúcha, de tomar o chimarrão, esse sentimento de humanidade. Obrigado. Fica aqui comigo. Esse simbolismo do Rio Grande, que é o chimarrão, e esse simbolismo do Rio Grande, que é a peleia, o gosto pelo embate. Então eu fiz uma poesia chamada O Mate e o Embate, e diz assim: no recanto do meu canto, faço um retiro ao meu jeito, e vou pinando conceitos das minhas reminiscências, me rebusco na consciência, bombeando a cuia do mate. Vou do verde ao escarlate, da erva e do sangue rubro, na ânsia de ver se descubro as razões desses embates. No mate, a erva enche a cuia, amansando a água da cambona, e a bomba traz à tona a seiva pura da vida. No canhão é outra lida, é chumbo, é pólvora, estopim. O mate ronca antes do fim, é fogo sem ter cambona, é onde a bomba detona e a roda de mate tem fim. São dois momentos e um só povo, na cultura e no atavismo, forjado no heroísmo das guerras e revoluções, no culto das tradições de sorver mate cevado, de ter orgulho do passado, de não renegar a história e de guardar na memória as tradições de um estado. Esse dueto atávico de sorver o chimarrão e de fazer revolução na mesma e simplória atitude forjou aqui um povo rude, mas com fibra e com fidalguia, avesso à tirania e amante da liberdade. O mate é hospitalidade na ânsia de um novo dia. Seiva verde, sangue rubro, são dois rituais diferentes, são embates frente a frente entre a cuia e o canhão, os dois levados com as mãos numa senha consentida. O mate é a seiva da vida, o canhão é a vida ceifada, é a sangria desatada que é para a morte da guarida. Por isso, quando mateio, eu fico olhando a esmo e me encontro comigo mesmo nesse rude dialeto. Sirvo um mate para Neto, para Garibaldi, para Canabarro, para Bento, e aqui no mais me apresento em prontidão para o embate.
armado com a cuia do mate, um farrapo em pensamento. É por isso que o ritual das rodas de chimarrão, de servir sem distinção neste culto à igualdade, é o gesto de hospitalidade herdado dos ancestrais, a voz dos pais, dos meus pais, guardiões da liberdade, farroupilhas na verdade que hoje matei em paz. Sou seguidor desta raça, sou da estirpe farrapa, sou um retalho do mapa riscado à ponta de adagas, sou herdeiro desta saga, tenho nome sem ter casta, sou a tradição que se arrasta na trincheira do embate, sua própria cuia do mate. Eu sou gaúcho e me basta. Muito obrigado. Obrigado, deputado Pompeu de Matos.